Nesse domingo, hoje, nós estaremos iniciando uma série de mensagens na nossa igreja. Para tanto, incentivo os irmãos a estarem junto conosco. Será de grande valia, será de grande bênção para as nossas vidas. Tenho orado durante essa semana e gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor assim então entregou. Para tanto, incentivo a você. Estaremos durante 6 semanas falando de um tema a qual eu e você nós precisamos a cada dia em nossas vidas. Gabriel, você poderia colocar, por favor? Renovação. Renovação é o que nós precisamos para as nossas vidas. Portanto, incentivo você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Estaremos durante 6 semanas falando a respeito desse livro. Incentivo você em sua leitura devocional, estar lendo na sua casa, no seu trabalho, e incentivo você também a estar conosco nesse lugar durante essas 6 semanas. Eu creio que Deus há de nos abençoar através da sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos o versículo 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em Tua presença nesta manhã, neste lugar, e juntos, Senhor, sermos orientados e guiados à luz da Tua palavra. Senhor, nós submetemos a nossa mente, o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza as nossas vidas da maneira como o Senhor desejar. Ó Pai, não permita com que as preocupações do dia ou, Senhor, da semana que estará iniciando amanhã, possa, ó Deus, de certa forma, nos roubar o privilégio de estarmos com os nossos olhos voltados para a Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações da maneira como o Senhor desejar. Orienta-nos, ó Deus, ao longo dessa série de mensagens. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele começa com essa conjunção, portanto. Ele diz, portanto. Esse texto começa com essa palavra. E para a gente compreender bem o que está sendo dito aqui por Paulo, o que está sendo abordado no capítulo 12, todo, é necessário a gente voltar um pouquinho, dar um passo atrás ao capítulo 11. Se você puder voltar aí a sua página, uma folha, lá no capítulo 11, por esse motivo, nós temos essa conjunção do capítulo 12 para dar sequência a um pensamento de Paulo que está sendo dito no capítulo 11, Versículos 36 do capítulo 11 diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Aí, voltando a sua Bíblia lá ao capítulo 12, nós temos o portanto. Ele inicia a sua frase dizendo portanto, com essa conjunção para finalizar ou iniciar aquilo que ele tinha dito num pensamento anterior, a qual nós lemos, onde ele fala, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bem, a pergunta que nós poderíamos nos fazer é, quem é ele? Quem é esse a qual Paulo está tratando? Nós sabemos que é Cristo Jesus. Então, portanto,
ele começa aqui a sua fala, será necessário com que nós compreendamos algumas coisas ao que ele está querendo dizer a esses irmãos. O primeiro aspecto que nós poderíamos olhar, né, na fala de Paulo é compreender que a nossa vida, ela não é o centro de todas as coisas. Nós não somos uma ilha, né? O centro de todas as coisas, o centro da nossa vida, da nossa existência é Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, segundo o texto, para que nós possamos de fato experimentar uma vontade que Deus tem para as nossas vidas, a qual ele diz que é boa, perfeita e agradável, será necessário acontecer algo em nossas vidas. E que algo é esse, irmão? Poderíamos nos perguntar. O texto ele vai nos responder. O texto vai dizer que para que experimentemos uma vontade que é, né, derramada sobre as nossas vidas de Deus, e qual essa vontade seja boa, perfeita e agradável, será necessário acontecer algo. E que algo é esse que precisa acontecer? Paulo ele vai nos responder, ele vai dizer, pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente. Ele diz lá, portanto, ou seja, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Portanto, por todas essas coisas, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nessa manhã poderíamos nos perguntar, bem, mediante a tudo isso que Paulo está nos dizendo, o que é renovar? Renovar, segundo o Aurélio, nosso dicionário, é fazer ficar outra vez como novo, é obter para alterar algo para melhor, é substituir por aquilo que é novo. Nós só renovamos algo quando nós enjoamos de alguma coisa. Um exemplo, quando nós renovamos o nosso guarda-roupa, quando já não temos ali mais peças de roupas que nós precisamos no modelo ou talvez no design que nós precisamos. As mulheres, por exemplo, aqui nessa manhã, elas estão sempre renovando, né, nas bolsas e nos sapatos, né? Às vezes tem lá 35 pares de sapato e fala, olha, eu não tenho sapato para ir naquela festa. Então, né, ela precisa de um sapato com um design para comparecer àquele determinado compromisso. Então, isso é renovar, né? Quando precisamos de algo a qual nós ali temos talvez o modelo, mas já não seja suficiente para atender às nossas expectativas. Então, renovar é quando percebemos um limite, é quando percebemos que isso já deu, é preciso ser transformado, é preciso ser mudado, transformado, modificado. Só que o grande problema, irmãos, mediante a leitura que nós fazemos na palavra de Deus, é que nós podemos até renovar coisas em nossas vidas, mas talvez a gente renove de uma forma equivocada. Podemos renovar talvez de uma forma errada, se a gente não perceber. Algumas pessoas, elas acabam buscando o caminho da renovação, mas de uma maneira talvez equivocada, não condizente com aquilo que Paulo está orientando aos irmãos em Roma. Por exemplo, podemos renovar de uma forma errada, no sentido de uma amizade, por exemplo. Temos um amigo ou uma amiga durante muito tempo e esse amigo ou essa amiga pisa na bola com você, literalmente, pisou no tomate. E ao invés talvez de buscar com que esse amigo ou essa amiga reconheça o seu erro, reconheça aquilo que foi feito a você ou a mim e se arrependa através de um diálogo, de uma conversa, né, de um entendimento, muitos acabam optando pelo caminho do distanciamento, né?
dizendo, olha, eu não quero mais saber de fulano ou de fulana, pisou na bola comigo, não tem mais vez, não é mais meu amigo. Por exemplo, também nós poderíamos renovar, né, de uma forma errada, na espiritualidade, por exemplo, trazendo para o campo espiritual. Alguns podem dizer assim, poxa, eu me sinto frio, eu me sinto assim um pouco distante, já não sinto mais a presença de Deus como antes, já não tenho buscado a Deus com tanta intensidade, eu preciso renovar isso na minha vida. Só que ao invés, talvez, da pessoa que declara isso, realizar uma autoanálise, né, mergulhar fundo na sua existência para encontrar o motivo, talvez, desse distanciamento, desse esfriamento, né? Não, a pessoa, ela procura trilhar por caminhos onde ela vai ter ali a sua necessidade atendida, onde um lugar, talvez, onde ofereça ali uma proposta, ou uma suposta proposta de renovação, um bem-estar, talvez, momentâneo, né, um ambiente agradável. Mas será que, de fato, esse lugar, esse ambiente, estará me renovando naquilo que, de fato, eu preciso? Possivelmente, talvez não. Não é simplesmente entrar num lugar bom, agradável, levantar as mãos, cantar, ouvir uma palavra. Isso não é o suficiente, né? Apenas a pessoa ali nesse exemplo está buscando um lugar onde atenda a sua necessidade momentânea, né? E logo ela não terá de fato sido renovada, né, na sua alegria, na sua felicidade. E talvez essa pessoa saia por aquela porta onde entrou, daquele ambiente, e volte a ficar da mesma situação a qual ela entrou, talvez vazia, fria e triste. Um outro exemplo de renovação de forma equivocada que nós podemos citar também nessa manhã seria no matrimônio, no casamento, por exemplo. Por talvez algum motivo, a relação já não esteja bem entre o marido e a esposa, já não esteja saudável. E ao invés, talvez, da pessoa reconhecer que isso, né, está se tornando um problema, olhar para o seu interior e fazer aquela pergunta, bem, qual a minha participação para que, né, a relação esteja dessa forma, esteja trilhando esse caminho? E procurar mudar, né, tentar ali um diálogo, uma conversa, se perguntar bem no que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar para que a relação com a minha esposa ou com o meu marido possa ser diferente, o que eu posso fazer para mudar esse quadro. Aí vem aquela bela voz que aparentemente é de renovação, dizendo, olha, já não está dando mais certo? Parte para outra, troque uma de 40 por duas de 20, é verdade, vem essa voz, renove, mas renove de uma forma errada, parte para outra. Então veja, irmãos, parece engraçado, mas essa é a voz que muitas pessoas ouvem. Elas querem renovar, mas de uma forma errada, e sem perceber, talvez entram e trilham por esse caminho. E quantas não são as famílias que nós vemos que são ceifadas? Renovar, irmãos, é muito mais difícil do que criar daquilo que nunca existiu. A proposta de Cristo no texto, a qual Paulo orienta os irmãos, é um desafio, é desafiadora. Nós poderíamos continuar talvez da maneira como nós estamos, seguindo do mesmo jeito, porque é mais confortável, mas a proposta do Evangelho não é de nos incentivar a fazer o que é mais fácil. A proposta do Evangelho é nos motivar a fazer o que é correto, ao que é certo. Segundo o apóstolo Paulo, nesse texto, ele declara que Deus tem uma vontade para cada um de nós maravilhosa. E essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que eu e você possamos alcançar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, e possamos comprovar de fato dessa vontade, nós precisamos passar por um processo de modificação de pensamento.
de renovação, como nós estamos vendo ali, ó, uma mente, uma cruz que representa a Cristo, e ali é como se fosse uma máquina trabalhando, uma renovação de mente. Nós somos muito influenciados por aquilo que nós pensamos. Nós somos totalmente influenciados dia a dia por aquilo que nós imaginamos. Pensando em uma determinada coisa, talvez várias e várias vezes, vários e vários dias, esse pensamento, posteriormente, ele vai se transformar em uma atitude, em uma ação. E praticando essa ação, a qual foi pensada, trabalhada, essa ação muitas das vezes vai se tornar um hábito na minha vida e na sua vida. E esse hábito, sendo praticado dia após dia, repetidas vezes, ele vai chegar em nós mesmos. E é por isso que Paulo está nos apresentando um caminho de uma renovação de uma forma correta, à luz da palavra de Deus. Irmãos, segundo estudos, nós somos um conjunto daquilo que pensamos. É o que Paulo está dizendo. É necessário haver uma renovação que ocupe todo o nosso pensamento antigo, a tal ponto que ele venha reformular as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que somos. Os nossos pensamentos, irmãos, eles certamente vão influenciar nas nossas atitudes. O seu pensamento e o meu pensamento, ele vai influenciar nas nossas ações. Um exemplo disso? Pense em contar uma mentirinha branca, que seja. Uma vez essa mentirinha sendo contada, ela vai se tornar repetida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E quando nós percebermos, se dermos talvez por conta, ela já se tornou um hábito nas nossas vidas, a tal ponto de transformar essa pessoa numa mentirosa e num mentiroso. Então, a nossa forma de pensar, ela vai influenciar nas nossas atitudes. Por exemplo, aqui falando do nosso arraial, falando, do nosso povo, parece que a gente também precisa elaborar um dicionário para entender o evangeliquez, que a gente tem cada nomenclatura que fica difícil entender. Quantos de nós já não ouvimos a seguinte frase assim: fulano, olha, Marda, eu não sou de fofoca não, você sabe disso, mas fulano caiu. Quantos já ouviram isso? Só eu? Ah, tá. Olha, fulano caiu, fulana caiu. E aí a gente fica se perguntando, caiu de onde? Caiu da laje? Caiu de um prédio? Caiu da escada, Até que nós entendemos que o cair, no evangeliquez dos nossos dias, é o sinônimo de adultério. Só que a palavra de Deus nos orienta que ninguém cai de uma hora para outra. Mas isso já foi pensado. E lembra que nós falamos? Repetidas vezes, isso foi para o coração, se tornou uma ação e, consequentemente, a pessoa caiu, no evangeliquez falando. É como temos a história de um homem que estava com seu cavalo, e ele vinha com seu cavalo ali há mais de 5 horas, galopando, e ele desce uma ladeira, até que nessa descida o cavalo para em um determinado lugar e cai. E ele fica ali apreensivo, ele pega aquele cavalo e fala, mas o que aconteceu? Então ele avista ali uma pessoa, pede um socorro, colocam o cavalo no caminhão, levam até um veterinário mais próximo, e chegando lá o veterinário, analisando o cavalo, diz, olha companheiro, esse cavalo aí já morreu há praticamente 2 horas e meia. Mas como assim? Eu vim descendo ali com esse cavalo, não tem nem 1 hora. E o veterinário diz para ele, olha, possivelmente ele veio no embalo. E é verdade. Talvez nós já estamos vindo no embalo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo.
Talvez esse pensamento já foi armazenado na cabeça. Talvez esse pensamento já desceu para o coração e já se tornou uma ação, uma atitude nas nossas vidas. O exemplo da pessoa que caiu, por exemplo, esse pensamento foi armazenado na mente do fulano ou da fulana, que o dia que a situação talvez se apresentou, se tornou em uma atitude, em uma ação. Mas Paulo, ele nos orienta a uma proposta de renovação, de mudança. E como? Poderíamos nos perguntar nessa manhã, bem, por que, irmão, devemos renovar a nossa mente segundo as palavras de Paulo? Porque sem essa renovação, meu querido irmão e minha querida irmã, nós não seremos capazes de experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Vontade essa que Deus tem para mim e para você. E essa renovação proposta por Paulo, ela é tão interessante, que ele não diz para que nós venhamos renovar a nossa mente simplesmente para nós mesmos. Por quê? Ele diz lá no capítulo 11, versículo 36, lembra? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por que precisamos renovar a nossa mente? Porque ele é o centro da nossa vida. Tudo é para ele, inclusive a nossa vida. Ele é o centro de todas as coisas. Fato é que talvez pode parecer estranho, ou pode soar estranho, mas segundo a palavra de Deus, a nossa mente, ela tem um espírito. Você sabia disso? A nossa mente tem um espírito que precisa ser exorcizado dessa maneira a qual ele vive. O mesmo Paulo, ele vai dizer isso, se você puder ir comigo, deixe marcadinho aí em Romanos, no capítulo 12, vamos dar um pulo lá em Efésios, voltando aí algumas páginas da sua Bíblia aí à direita. Paulo, ele está escrevendo aos irmãos em Éfeso, e ele diz assim, versículos 22 e 23, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados o quê? A despir-se do velho homem, que se corrompem, Efésios 4, 22 e 23, perdão, Efésios capítulo 4, versículos 22 e 23, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Por quê? Que se corrompe por desejos enganosos. E olha o que ele diz no 23, a serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Na outra versão, na João Ferreira de Almeida, diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Existe um espírito na nossa mente que precisa ser renovado segundo a palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer com esse espírito da mente? Que coisa é essa? Confusa, irmão. Ele está querendo nos dizer que a nossa mente não é simplesmente uma máquina. Não é simplesmente um computador onde grava ali ou armazena dados ou informações. Não é isso. O que Paulo está querendo nos dizer e nos ensinar é que a nossa mente,
ela não só pensa, mas ela tem uma maneira de pensar. Ela foi criada justamente para raciocinar e pensar, mas ela também foi criada de uma maneira a qual pensar ou como pensar. A nossa mente, irmãos, ela tem um ponto de vista sobre as coisas. Por exemplo, quantos de nós, talvez você veja ali à vista uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Suponhamos que você está no trabalho, ou numa festa, ou num lugar, aí você está com um amigo ou com uma amiga, e aí chega uma pessoa que você não conhece. E aí essa outra pessoa que está com você conhece e diz: aqui, fulano, esse aqui é o fulano, essa aqui é a fulano. Aí você olha assim para aquele fulano, para aquela fulana, assim, de cima e baixo, fala assim: não fui com a cara de fulano? Não fui com a cara da fulana? E aí eu pergunto, por quê? Tem cara que a gente pode ir? Não, porque a nossa mente, ela tem um ponto de vista sobre coisas e sobre pessoas. Paulo está nos ensinando isso. O nosso espírito, ele é crítico, ele é partidário. E o fato é que possuímos uma mente que foi contaminada com algo chamado pecado. Eu e você fomos contaminados com algo chamado pecado. Por isso Paulo está ensinando, advertindo, instruindo. E essa mente não está disposta a viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso ele vai dizer: olha, a forma antiga, de pensar deve ser renovada. Vocês precisam de renovação de mente. E fato é, irmãos, que a nossa mente, contaminada com o pecado, ela não está disposta à renovação de acordo com a vontade de Deus. Um exemplo como a nossa mente ela foi contaminada com o pecado. Se alguém retribui você, se alguém é favorável a você, automaticamente você gosta dessa pessoa. Você também é generosa com essa pessoa. Você retribui na medida a qual você recebe dessa pessoa. Se alguém gosta de você, automaticamente você passa a gostar também dessa pessoa. A nossa mente, irmãos, ela funciona de tal forma, programada por algo chamado pecado, a não viver de acordo com o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a nossa mente, irmãos, ela está predisposta a vivermos como se fosse simplesmente para nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossas convicções. E o interessante é que Paulo, ele instrui a esses irmãos a uma renovação a qual eu e você muitas das vezes não estamos dispostos, por esse algo chamado pecado, a qual nós somos influenciados dia após dia em nossas vidas. Quantos já ouviram falar na palavra egocentrismo? Quantos não têm mão? Você já ouviu falar na palavra egocentrismo? Egocentrismo, na definição do estudo, é um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que uma pessoa se refere essencialmente a si mesma. Egocentrismo. É exatamente assim que funciona a minha mente e a sua mente. Sabia disso? É exatamente assim que ela funciona. Por isso Paulo vai dizer que precisamos de uma
renovação de mente. E uma vez sendo renovados, nós vamos experimentar uma vontade de Deus para as nossas vidas. O mesmo Paulo ensinando a esses irmãos em Éfeso, se você deixou aí aberto, no capítulo 4, ao qual nós lemos, no versículo 17, diz assim, Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem de que forma? Na inutilidade dos seus pensamentos. Ele estava dizendo a esses irmãos, queridos irmãos que estão em Éfeso, nós, cristãos, que tivemos uma experiência com Deus, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não podemos mais viver a forma a qual nós vivíamos. Não podemos viver, como gentios, ou seja, como aqueles que não tiveram uma experiência com Deus. Irmãos em Éfeso, não podemos viver mais da forma a qual vivíamos. De que forma, Paulo? Na futilidade, na futilidade, na inutilidade dos seus pensamentos. E essa palavra, irmãos, ela se aplica a mim e a você nessa manhã. Se um dia nós fomos alcançados por Cristo, fomos lavados em seu sangue, redimidos, fomos remidos, nossa mente precisa ser de acordo com a mente de Cristo. As nossas ações precisam coadunar, precisam condizer com aquilo que nós cremos. Precisamos de uma renovação de mente para compreender quem é Deus. Por que precisamos de uma renovação de mente? Para compreender quem é o Senhor. Que senhorio é esse sobre as nossas vidas? Precisamos renovar a nossa mente para compreendermos sobre sua santidade. Precisamos de uma renovação de mente para entendermos que a frieza espiritual que talvez possamos estar, não é culpa do outro, do que está ao seu lado, não é culpa daquele que te feriu ou te magoou, mas talvez a culpa seja da nossa forma de pensar. Talvez a culpa seja da forma em viver como Paulo orienta aqueles irmãos a não mais viver como gentios. Talvez eu e você nessa manhã estejamos na mesma situação, vivendo como se nunca tivéssemos uma experiência com esse Senhor, com esse Salvador. E talvez, lembra do exemplo que a gente deu do esfriamento espiritual? Talvez a gente coloque a culpa em diversas pessoas, mas não somos capazes de analisar, fazer uma visita interna a nós mesmos e dizer, bem, espera aí, eu preciso renovar a minha forma de pensar. Eu tenho pensado como gentios. Mas tudo isso que Paulo nos orienta, voltando lá ao capítulo 12 de Romanos, onde ele diz que precisamos de uma renovação de mente, de pensamento. Tendo tudo isso em mente, a pergunta que talvez você deve estar fazendo é a seguinte: tá certo, irmão, Paulo está orientando, legal, entendi, compreendi, mas tem uma fórmula para renovar a mente? Onde está prescrito isso aí por Paulo? Como é que eu faço? Ele orienta assim, muito bem, que nós devemos nos renovar, mas como? De que forma fazer isso? Como posso renovar a minha mente? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos fornece todas as respostas a qual nós necessitamos. Como eu e você podemos renovar a nossa mente? Tendo ciência que nós
temos uma mente contaminada pelo pecado. Tendo em mente que temos uma mente que foi contaminada por algo chamado pecado. E que sem essa renovação a qual Paulo nos apresenta, nós não seremos capazes de desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Então já sei como é que eu vou renovar minha mente então. Simplesmente vou fazer o seguinte: vou pensar aqui em tudo que está correto, moralmente, socialmente, espiritualmente na minha vida, e vou eliminar isso da minha cabeça. E assim eu vou ter uma mente renovada. Será que é isso que Paulo está ensinando? Talvez pode até funcionar por alguns dias, por alguns meses, mas logo em seguida, certamente eu e você estaremos voltando para a mesma forma de pensar a qual nós tínhamos. Um exemplo disso: quantos já tiveram a oportunidade de assistir um filme no cinema ou em casa, e aquele filme mexeu tanto com você, causou um impacto tão grande, ao ponto de você sair do cinema pensando naquele filme, naquela cena que você viu? Aí eu pergunto para você, meu querido irmão e minha querida irmã, você está pensando nesse filme até hoje? Não, porque já passou. Então, simplesmente eliminar da nossa mente tudo que não é certo, moralmente, socialmente ou espiritualmente, de uma certa forma vai até nos ajudar por uma semana, por um mês, quem sabe. Mas passado esse período de tempo, é como um filme. Naquele momento, naquele dia, impactou a sua mente, que você ficou pensando, talvez até na segunda-feira, quando foi ao trabalho. Mas o tempo foi se passando e essa cena desse filme apagou da sua mente. Para ter a renovação que Paulo apresenta a esses irmãos, que Paulo diz em sua fala aqui aos irmãos, não basta simplesmente, irmãos, ouvir uma bela mensagem, cantar um hino, retirar da nossa vida os pensamentos errados, equivocados. A única possibilidade de acontecer uma renovação de mente, de uma mente ser renovada, é de que forma? É contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O nosso próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Talvez seja até legal da nossa parte a nossa atitude em pensar: bem, não quero mais pensar nessas coisas, mas como nós dissemos, certamente com o passar desse período nós vamos voltar a pensar da maneira qual nós pensávamos. E para que ocorra essa renovação de mente a qual Paulo está dizendo, é necessário o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? O mesmo Paulo vai dizer em uma de suas falas, certa vez: vocês estavam mortos em transgressões e pecados, mas todavia que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Todo o processo, irmãos, de iniciativa de transformação de vida, de mente, não parte de nós em primeiro lugar. Esse processo, ele parte primeiro pela mão de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos, para que haja essa renovação, o agir do Espírito de Deus sobre cada um de nós primeiro, nos modificando, nos lapidando, nos moldando de dentro para fora, modificando o nosso coração, modificando a nossa mente. A palavra de Deus, no Primeiro Testamento, o profeta, ele vai dizer, Ezequiel capítulo 36, versos 26, você não precisa de abrir, ele diz: darei a vocês um coração novo
e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que nós vemos aqui? A ação do Espírito de Deus sobre nós. Se o nosso coração, irmãos, não se render a Cristo Jesus, nossa mente não pode ser renovada. Nossa mente não tem como ser transformada. Paulo está dizendo, nós precisamos do agir do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. E não por nós mesmos. Lembra que nós falamos? O egocentrismo da sua vida. Você não é uma ilha. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Paulo está dizendo, precisamos do agir de Deus sobre nós. Por quê? É para ele, é por ele. A ele seja glória. É ele que precisa agir em nossa vida, de dentro para fora e de fora para dentro. É dele que provém a mudança necessária a qual nós necessitamos. E quando o Espírito Santo de Deus age sobre as nossas vidas, certamente mudanças ocorrerão. Certamente transformações vão acontecer. E quando essas mudanças provenientes de Deus acontecerem em nossas vidas, eu e você vamos precisar agir em conformidade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. De que forma nós vamos andar em conformidade com essa vontade de Deus, descrita pela palavra de Paulo a esses irmãos? Tendo a consciência de que, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Paulo diz, por isso, porque é para ele, por ele, ele vai dizer lá no capítulo 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas façam o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente, para que, uma vez sendo transformado pela renovação da sua mente, vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos, irmãos, no dia de hoje, contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, para que a gente possa ter a nossa mente renovada. Mas como? De que forma? Quando o nosso coração está rendido a Cristo Jesus. Quando permitimos que o Espírito dele trabalhe sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, aí sim nós vamos poder oferecer-nos como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Não de uma forma ritualística, como pessoas fazem, não, mas de uma forma onde tem aqui a participação do nosso coração, da nossa mente, no envolvimento com a vontade de Deus para as nossas vidas, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu espero que ao longo dessas semanas nós possamos abrir esse leque a qual Paulo está dizendo sobre isso tudo. Hoje nós vemos que para que mudanças ocorram em nossas vidas é necessário que haja uma renovação de pensamento, e que essa renovação ela só é possível com o auxílio do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Então incentivo a você a semana que vem estar juntamente conosco, para que possamos esmiuçar com mais calma e mais clareza aquilo que Deus tem a falar a cada um de nós através da vida deste homem.